Leila descobre o que realmente aconteceu com Laís e toma uma atitude chocante que pode virar o jogo e destruir Marco Aurélio. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, após dias inquieta com o comportamento estranho do namorado, Leila finalmente junta as peças de um mistério que vem a corroendo desde o desaparecimento de Laís. Uma conversa ouvida por acaso de Marco Aurélio com Freitas, um envelope suspeito e uma confissão dita num sussurro revelam uma verdade terrível. O naufrágio de Laís pode ter sido cuidadosamente planejado. Abalada, Leila se vê diante do maior dilema de sua vida. O homem que ela ama é também o autor de um crime calculado e cruel. Mas em vez de fugir ou se calar, ela decide agir. O que Leila faz em seguida não apenas choca Marco Aurélio, como ameaça acabar com tudo o que ele construiu até aqui. E a consequência de sua escolha pode ser muito maior e mais perigosa do que ela imagina. Tudo deverá acontecer logo após Marco Aurélio ficar sabendo sobre o sumiço de Laís e resolve agir para ficar de vez com Sarita. Sem perder tempo, ele liga para seu advogado de confiança e exige que o processo de guarda provisória de Sarita seja movido imediatamente. Com os documentos já em mãos, fruto de sua armação anterior com Maria de Fátima, ele alega no pedido judicial que a menina está desamparada e que, como tio de consideração e empresário bem-sucedido, é o mais indicado para cuidar da criança naquele momento delicado. Poucas horas depois, Marco recebe a confirmação. A guarda provisória é concedida. Ele guarda o documento no cofre e se prepara para conversar com Sarita, agora oficialmente sob sua tutela. Mais tarde, Marco Aurélio chama a menina até a sala. Ele a acomoda no sofá e se ajoelha diante dela com um semblante forçosamente calmo. Com uma voz suave, fala: Sarita, a gente precisa conversar. A Laís, ela saiu de barco hoje cedo e aconteceu um acidente. Ela sumiu. Sarita arregala os olhos, confusa. Ele continua: as autoridades ainda estão procurando por ela, mas por enquanto ninguém sabe o que aconteceu. Eu sei que é difícil, meu amor. Com os olhos já marejados, Sarita pergunta em voz baixa: e ela vai voltar? Marco Aurélio a abraça apertado e responde: eu espero que sim, mas o juiz já deixou você ficar aqui comigo. Agora vamos morar juntos por um tempo. Eu prometo cuidar muito bem de você, tá? Vou ser a sua família agora. A menina assente com a cabeça, tentando conter as lágrimas. Marco a envolve com carinho e beija sua testa. Enquanto isso, Leila observa tudo de longe, tentando entender o que está acontecendo. Mais tarde, ela aproveita um momento a sós com Marco para questioná-lo. Com um olhar preocupado, comenta: eu vi você falando com a Sarita. O que foi exatamente que aconteceu com a Laís? Marco, sem encará-la diretamente, responde com frieza: o barco afundou. Acidentes acontecem, Leila. Ainda mais com gente que não toma os devidos cuidados. A resposta seca e a frieza do tom deixam Leila desconcertada. Ela cruza os braços e fica em silêncio, mas sua expressão já revela algo, uma pulga atrás da orelha, que não vai sair tão cedo. Logo depois, Raquel não consegue ficar em paz, desde que descobriu que Laís está desaparecida. Com os olhos marejados e o coração apertado, ela se lembra imediatamente de Sarita e da relação próxima que a menina tinha com Laís e Cecília. Sem pensar duas vezes, decide ir pessoalmente até o apartamento de Marco Aurélio. Ao chegar, é recebida com certa frieza. Marco Aurélio abre a porta, visivelmente impaciente, mas a deixa entrar. Raquel se aproxima com cautela e com um olhar sincero fala: eu soube o que aconteceu com a Laís. Eu fiquei muito abalada e pensei que talvez você precisasse de ajuda com a Sarita. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição.
Marco cruza os braços com o olhar fixo nela. Em vez de agradecer, ou ao menos demonstrar consideração, responde com aspereza: eu não preciso de nada, Raquel. Cuido da minha vida muito bem sozinho. A grosseria repentina deixa Raquel chocada. Ela dá um passo para trás, ferida pela forma como foi tratada. Ainda tenta manter a compostura, mas sua voz sai mais firme do que o esperado. Eu só queria ajudar. Não precisa me tratar como uma inimiga. Sem esperar resposta, Raquel se despede e sai com o semblante fechado. Do outro lado do apartamento, na cozinha, Leila observa tudo em silêncio. A forma ríspida como Marco tratou Raquel a deixa desconcertada. Mais tarde, quando estão sozinhos, ela não deixa passar. Achei que você fosse mais grato com quem se oferece para ajudar. Você foi seco demais com a Raquel. Marco, sem muita paciência, tenta justificar. Eu tô sobrecarregado, Leila. São muitas responsabilidades agora. Não quero mais gente se metendo. Mas o tom defensivo e a forma como evita o assunto acendem um alerta em Leila. Ela fecha a cara, baixa os olhos e murmura: tá, mas tem alguma coisa aí que você não tá contando. Eu conheço esse seu jeito. Marco tenta mudar de assunto, mas o desconforto já está plantado. Leila sente que algo está errado e está prestes a descobrir muito mais do que imaginava. No fim da tarde, o apartamento de Marco Aurélio está em silêncio quando o interfone toca. Ele atende rapidamente e libera a entrada de Freitas, seu braço direito mais obscuro. Ao vê-lo entrar, Marco o conduz diretamente para o escritório, fechando a porta com firmeza. A pressa e a tensão no ar não passam despercebidas por Leila, que assiste de longe, intrigada. Desconfiada, ela se aproxima sorrateiramente da porta entreaberta e escuta, com o coração acelerado, cada palavra que é dita ali dentro. Marco entrega um envelope grosso e pesado para Freitas. O som das notas sendo manuseadas é nítido. Marco Aurélio então comenta: o pagamento pelo serviço. Você pode entregar ao barqueiro. Ele fez tudo direitinho. O barco afundou como planejado. Laís sumiu. Agora é comigo. Freitas dá um meio sorriso, satisfeito, e afirma: eu disse que ele era de confiança. Ninguém suspeita de nada. Já está todo mundo dizendo que foi acidente. E o mar engoliu tudo. Leila sente o chão sumir sob seus pés. Os olhos arregalados, a respiração curta. Ela não pensa, apenas age. Ela empurra a porta com força e entra no escritório, furiosa enquanto grita: o que você fez, Marco Aurélio? Você mandou afundar o barco da Laís? Marco se assusta com a presença dela, mas tenta manter o controle. Leila, calma, você não está entendendo. Mas Leila já entendeu tudo. Ela se aproxima, os olhos marejados de raiva e decepção, enquanto fala: eu ouvi cada palavra. Você pagou para matarem a Laís. Você destruiu uma vida, Marco. Freitas tenta sair, constrangido. Marco Aurélio então ergue a mão, ordenando: deixa a gente a sós. Assim que ficam sozinhos, Marco Aurélio tenta se justificar, se aproximando dela. Ele fala: eu fiz isso pela Sarita, pela Cecília. Essa criança precisava de um lar, precisava de proteção. Eu fui o único que teve coragem de agir. Leila balança a cabeça, se afastando. Coragem? Isso não é coragem, é monstruosidade. Você acabou com a vida de uma mulher boa, uma mulher que só queria ser mãe. Marco Aurélio se desespera e fala: eu te amo, Leila. Preciso que você me entenda. Eu precisava que isso funcionasse. Eu não podia perder a Sarita também. Leila, com lágrimas nos olhos, responde com a voz trêmula: eu não vou compactuar com isso. Eu não consigo mais olhar para você da mesma forma. Você passou de todos os limites. Ela sai do escritório cambaleando, deixando Marco sozinho, pálido e arrasado.
percebendo, enfim, que pode ter perdido mais do que imaginava. Leila caminha de um lado para o outro no apartamento, completamente abalada. A cena que presenciou ecoa em sua cabeça como um pesadelo. O envelope de dinheiro, o nome de Laís sendo mencionado com frieza, a confirmação de que tudo não passava de um plano criminoso. Marco Aurélio a observa em silêncio, tentando controlar o desespero. Ele então fala, com a voz trêmula: Leila, eu te amo. Por favor, me escuta. Tudo o que eu fiz foi pela Sarita. Ela precisava de mim. Eu precisava dela também. Leila o encara em choque e responde com o coração na garganta: Você armou a morte de uma mulher, Marco. A Laís confiava em você. A Cecília confiava em você. Você destruiu tudo. Marco dá alguns passos na direção dela e argumenta, na tentativa de convencê-la: Eu só queria dar um lar de verdade para Sarita. Ela já perdeu demais. Eu fiz isso também por respeito à memória da minha irmã. Leila balança a cabeça, com os olhos marejados. Ela afirma com raiva contida: Isso é assassinato. Não importa o quanto você tente justificar. Você se aliou a criminosos. Mandou alguém sabotar o barco dela. Marco tenta se aproximar novamente. Ele fala mais baixo, com um tom suplicante: Por favor, não conta pra ninguém. Se isso vier à tona, eu perco tudo. A Sarita perde tudo. Não faz isso com a gente. Leila se afasta, sentindo náusea diante de tanta hipocrisia. Ela diz, com firmeza e dor: A Sarita perdeu a Laís. E agora vai perder você também, Marco? Porque isso que você fez não tem perdão. Ele desaba, mas ainda insiste. Ele murmura, buscando alguma compaixão: A gente podia ter uma vida juntos, você e eu, com a Sarita. Eu só queria construir uma família. Leila respira fundo, tentando não se deixar abalar. Ela responde com lágrimas escorrendo: Eu ainda te amo, mas eu não vou compactuar com isso. Não posso. A única coisa que posso fazer agora é ir embora. Você precisa se entender com sua própria consciência. Ela caminha até a porta. Marco tenta segurá-la, mas ela se afasta. Ele fala quase num sussurro: Leila, por favor. Ela apenas o encara e diz: Não me procura. Eu preciso de um tempo. E você precisa enfrentar o que fez. Leila então abre a porta e sai, deixando Marco Aurélio em silêncio, imóvel no meio da sala. A respiração dele está pesada, o rosto pálido, o mundo desmoronando ao redor. Nesse instante, Sarita aparece no corredor, sonolenta, usando um pijaminha e segurando um ursinho de pelúcia. Ela pergunta, inocente: Tio Marco, o que aconteceu? Por que a Leila saiu chorando? Marco engole seco, vira-se devagar para a menina e se ajoelha diante dela. Ele fala com ternura, tentando esconder a dor: Não foi nada, minha princesa. Só uma conversa difícil. Vem cá. Sarita se aproxima e o abraça com força. Marco a envolve com os braços, fechando os olhos, tentando segurar o choro. Ele sussurra: Eu tô aqui, Sarita. Eu vou cuidar de você, sempre. Os dois permanecem abraçados no silêncio da sala, enquanto Marco sente o peso do que fez. A presença da menina lhe dá conforto, mas não alivia a culpa. A verdade está prestes a explodir, e ele sabe que mais cedo ou mais tarde, a justiça vai bater à porta. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.